Olá pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Olha, nós aqui de novo, novamente, né? Eu, Adão Azevedo, com seu canal Adão Azevedo e com a AC Soluções, trazendo para vocês mais uma solução na forma de planilha. E dessa vez nós estamos trazendo para vocês a nossa planilha de cálculo de adubação para cultura do umbu. É isso mesmo, o umbuzeiro agora, né, uma planta nativa aqui do Nordeste da Caatinga, tem espaço garantido entre o hall de produtos da sua AC Soluções, tá? Então vamos lá conhecer mais esse produto da AC Soluções. Como vocês sabem, né, nossas planilhas elas têm uma plataforma bem semelhante uma da outra. E lembrando a vocês novamente que todas as nossas planilhas estão programadas para trabalhar com os dados em centimol C por decímetro cúbico e em miligrama por decímetro cúbico. E se por acaso algum dado do seu boletim de análise de solo vir em milimol C por decímetro cúbico, basta dividir os valores por 10 para convertê-los para centimol C por decímetro cúbico, tá bom? Bom pessoal, e como vocês sabem, né, a primeira coisa que a gente deve fazer antes de entrar ou de trabalhar com qualquer empreendimento agropecuário, né, é fazer o cálculo da necessidade de calcário, tá? Lembrando bem que, na verdade, isso ainda não é a primeira coisa é realizar a coleta de amostra de solo para análise. Então, veja bem a seguinte situação. O interessante, antes mesmo de realizar a coleta de amostra de solo para análise, é vocês fazer o teste de campo e verificar, né, qual implemento que vocês têm disponível na região para incorporar o calcário. E então, fazer o teste de campo para verificar a profundidade que esse implemento vai conseguir incorporar o calcário. Muito bem, então vamos lá, vejamos a seguinte situação, que numa determinada região eu tenho disponível para incorporar o calcário o trator, né, um arado e a grade. Então, primeira coisa que eu vou fazer é um teste de campo com o arado, certo? Bom, então eu vou fazer um teste de campo e verificar a profundidade de incorporação. Eu faço um corte com o arado. Fazendo esse corte, eu vou verificar a profundidade, né, que o disco do arado cortou o solo. Mas eu tomo como referência não a superfície do solo arado, mas a superfície vizinha que ainda não foi arada. Então, suponhamos que eu fiz o teste de campo e eu verifiquei que o arado consegue cortar o solo e assim também incorporar o calcário numa camada de 30 centímetros. Então, veja bem, diante disso, eu vou ter que coletar as amostras de solo na camada de 0 a 30 e de 30 a 60 centímetros. Bom, tendo enviado a amostra de solo para o laboratório, chegando, você vai precisar, para calcular a calagem, né? Você vai precisar da CTC em centimol C por decímetro cúbico e da saturação de bases, certo? Então vejamos o seguinte, aqui está o nosso boletim. Nesse boletim a CTC já vem em centimol C por decímetro cúbico e o seu valor é 4. E a saturação de base está em 36%. Então aqui eu coloco, ó, 4, tá? E aqui 36, beleza? PRNT do calcário. Essa informação eu obtenho ligando para a empresa que entrega calcário na minha região, para o moinho. Ligo para lá e pergunto a eles quais os dados que ele tem sobre o PRNT do calcário que eles fornecem para a nossa região. Então vamos supor que eu liguei para uma determinada empresa e ela diz que o PRNT do calcário deles é de 85%. Então coloco aqui, ó, 85. Bom, profundidade de incorporação. A profundidade de incorporação tem que ser o equivalente à profundidade de coleta da amostra de solo. Então, fiz o teste de campo, o arado diz que eu consigo incorporar até 30 centímetros e, então, com isso, eu fiz coleta de amostra de solo na camada de 0 a 30 e 30 a 60, ou seja, faixas de 30 centímetros. Então, eu coloco aqui, ó, 30. Prontinho, aqui eu tenho a informação da quantidade de calcário em tonelada por hectare, 2,4, e aqui a quantidade de calcário em grama por metro quadrado.
Bom, gente, agora eu faço o cálculo da necessidade de gesso, tá? Então, veja bem, mas para fazer o cálculo da necessidade de gesso, eu vou precisar de dados da camada subsuperficial, ou seja, da camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, tá? E vou precisar de dados também do nível de cálcio e do nível de alumínio. E só vou realizar o cálculo da necessidade de gesso se o nível de cálcio no solo tiver abaixo de 0,5 centimol-C por decímetro cúbico e se o nível de alumínio estiver acima de 0,5 centimol-C por decímetro cúbico. Então, vamos supor que meu boletim de análise de solo apresentou essas duas situações: cálcio abaixo de 0,5 e alumínio acima de 0,5. E também apresentou a CTC no valor, de 3,8, tá? 3,8 centimol-C, coloco aqui. E a saturação de bases de 32%, coloca aqui. Pronto. Aqui eu tenho a quantidade de gesso por hectare, 1,368 quilos, e a quantidade de gesso em grama por metro quadrado, 136,8 gramas, beleza? Ou seja, gesso 1.368 quilos por hectare e em grama por metro quadrado, 136,8 gramas por metro quadrado. Bom, pessoal, uma informação importante, tá? Lembrando que vocês vão ter que aplicar o calcário, dividir a dose em duas aplicações, sendo metade, né, da dose recomendada, ou seja, 1,2 toneladas, tá? Perdão, 1,2 toneladas antes da aração e a segunda 1,2 toneladas após a aração e antes da gradagem, tá? E aí vocês vão esperar a ocorrência de pelo menos 2 chuvas ou a aplicação de pelo menos 2 lâminas de irrigação, aguarda 60 dias e somente depois disso vocês aplicam o gesso. Lembrando que é importante aplicar o gesso faltando poucos dias para ocorrer uma chuva ou que logo em seguida aplique uma lâmina de água para poder evitar que qualquer ventania leve esse gesso para outro local, ocasionando assim por meio de uma erosão eólica laminar e superficial. Então atenção nesses cuidados, porque isso é muito importante para melhorar a eficiência dos corretivos que nós aplicamos. Bom, aqui eu tenho alguma sugestão de espaçamentos, tá? E também a sugestão de dimensões da cova. Vamos supor que eu vou trabalhar aqui com espaçamento de 8 entre plantas, entre ruas, tá? 8 e 8 entre plantas, tá? Vamos lá. Colocar aqui, 8, tá? Automaticamente aqui eu tenho a quantidade de plantas por hectare, certo? E as dimensões da cova, nós temos a sugestão de 60 por 60 por 60 centímetros. Mas você pode usar 40, 30, mas vamos adotar a sugestão da literatura. 60 centímetros de largura, 60 de comprimento, 60 de largura e 60 de profundidade, tá? Aqui eu tenho a representação do volume de cova, certo? Em litros, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, tendo feito isso, automaticamente aqui aparece a quantidade de calcário em grama por cova. E aqui também já aparece a quantidade de calcário em quilo por hectare. Isso já somando todo o calcário que eu vou colocar em grama em cada uma das covas, junto com o calcário que eu vou aplicar em área total. Então, quando for adquirir, vocês não vão adquirir somente essa quantidade de calcário, mas vai ser essa quantidade somada ao calcário utilizado nas covas, que vai ser igual a essa quantidade total aqui, ó, 2.441 quilos por hectare, ou seja, 2,44 toneladas por hectare, tá bom? Sendo que em área total vocês só vão aplicar 2,4, certo, toneladas por hectare, ou 240 gramas por metro quadrado.
Olha só, uma informaçãozinha aqui, ó. Não aplicar mais que 400 gramas de calcário por cova. Olha só, pessoal, suponhamos que eu não vá utilizar esterco na cova de plantio, tá? Não utilizando esterco, essas são as quantidades de macronutrientes que eu vou ter que aplicar em grama por planta, certo? Então vamos aqui no plantio. Se eu não utilizar esterco no plantio, eu vou ter que usar 11 gramas de nitrogênio, né, por meio de fertilizante químico, e como o nível de fósforo no meu solo é 8,5 miligrama por decímetro cúbico, no plantio vou ter que aplicar, então está nessa faixa aqui, ó, de 0 a 10. E no plantio vou ter que aplicar 151 gramas de P2O5 por planta. E como o nível de potássio no meu solo está em 19,1 miligrama por decímetro cúbico, então está nessa faixa aqui, ó, até 85 miligrama. Então vou ter que aplicar 30 gramas de K2O por planta. Então vamos escolher como fonte de N, tá? Como fonte de N a ureia. Então eu coloco aqui 11, beleza? Pronto. Automaticamente eu vou ter que aplicar 25 gramas de ureia por planta, o que equivale a 3,9 kg por hectare. Vamos escolher como fonte de P2O5 o superfosfato sim, que a quantidade que eu tenho que aplicar é 151, tá? Então eu coloco aqui, vou escolher como fonte o super simples, 151, tá? Então, aqui já diz que eu tenho que aplicar 943,8 gramas de superfosfato simples por planta, o que equivale a 147,5 kg de superfosfato simples por hectare. Beleza? Como super simples contém cálcio na sua composição, automaticamente eu vou ter que jogar, certo? Eu já estou jogando, na forma de super simples, eu já estou jogando em grama por planta 169,9 gramas de cálcio, e como super simples contém enxofre, automaticamente eu já estou aplicando 94,4 gramas de enxofre por planta. Bom, pessoal, vamos agora fazer o cálculo da necessidade de adubação potássica. Então, no plantio, aqui diz que eu tenho que aplicar 30 gramas por planta de K2O. Por quê? O meu potássio no solo está em 19,1 miligrama por decímetro cúbico. Então, está nessa faixa aqui, ó, até 85 miligrama por decímetro cúbico. Então, eu tenho que aplicar 30. Então, vamos lá escolher como fonte o cloreto de potássio, 30. Então tá aqui, ó, escolhi como fonte o cloreto de potássio. Então vou ter que jogar 51,7 gramas de cloreto de potássio por planta, o que equivale a 8,1 kg por hectare, beleza? Mas Adão, eu não vou usar o cloreto de potássio, eu vou usar o nitrato, não achei o cloreto, beleza? Então eu venho aqui, ó, 30. Tá? Então, se eu usar o nitrato de potássio como fonte de K2O, aqui diz que eu tenho que jogar 68,2 gramas por planta, o que equivale a 10,7 kg por hectare. Como o nitrato de potássio contém nitrogênio, aqui diz que automaticamente eu já estou jogando 8,9 gramas por planta, que me permite abater aqui, ó, 11 menos 8,9, vou ter que aplicar então só 2,1, tá? Então, aqui já cai para 4,8 gramas de ureia por planta ou 0,7 kg por hectare, ou seja, 700 gramas por hectare. Isso, pessoal, na adubação de plantio. Mas olha só, vamos supor o seguinte, que eu resolvi utilizar esterco na cova de plantio, tá? Eu encontrei o esterco e resolvi usar. Então vejamos bem. Vamos colocar aqui então. A literatura então recomenda, né, que eu faça para adubação orgânica aplicar as seguintes doses de esterco de gado. No plantio, 20 litros por planta, e durante o crescimento e produção, vocês podem aplicar até 60 litros por planta por ano.
Bom, gente, então como eu estou na fase de plantio, eu vou fazer a opção para aplicar, né, o esterco, 20 litros de esterco por planta. Então eu venho aqui, ó, coloco 20, beleza? Vamos lá. Então, eu coloquei 20 litros de esterco por planta. Dou Enter, pá, Pronto. Automaticamente aqui já diz que eu vou ter que aplicar 3,13 metro cúbico de esterco por hectare, tá? Então veja bem, como vocês podem ver, alguns valores aqui ficaram negativos. Isso quer dizer o quê? Que para esses valores negativos, o esterco supriu a necessidade de nutrientes mais do que de forma suficiente. Então, é como eu falei para vocês, para esses valores negativos, quer dizer o quê? Que para esses nutrientes e para essas necessidades, o que a composição do esterco, os nutrientes existentes no esterco, supriu a necessidade mais do que suficiente. Ou seja, então vamos dizer aqui que para o nitrogênio, o esterco aplicado atendeu a necessidade da planta no plantio, tá? Da muda no plantio, e ainda sobrou 17 gramas. E para fósforo, como a necessidade, como o nível de fósforo no meu solo é de 8,5, então está nessa faixa T10, a necessidade caiu de 151 gramas de P2O5 no plantio para 85. Então basta eu escolher uma fonte aqui, ó, super simples, 85, tá? Aqui eu tenho a quantidade de superfosfato simples em grama por planta e a quantidade em quilo por hectare. Bom, como vocês viram, a necessidade de potássio, né, com a adição de esterco, caiu de 30 gramas de K2O por planta para 13 gramas de K2O por planta no plantio. Então eu vou escolher aqui como fonte, ó, o cloreto de potássio. Coloco aqui, ó, 13. Aqui eu tenho a quantidade de cloreto de potássio em grama por planta e aqui a quantidade de cloreto de potássio em quilo por hectare. Bom, gente, e aqui eu tenho a recomendação de adubação de crescimento, né? Junto aí, vocês vão calcular a adubação de crescimento como eu orientei, né? Só que aqui no crescimento, se vocês quiserem adicionar 40 litros de esterco de gado por planta, se vocês tiverem em quantidade suficiente, vocês percebem, ó, que aqui, ó, já não haverá tanta necessidade de N no crescimento. Para minha faixa de teor no solo de P2 de fósforo no solo, só vou precisar de 18 gramas por planta e de potássio não vou precisar aplicar. O esterco adicionado, os 40 litros por planta, está atendendo a necessidade mais que suficiente. Para adubação de produção, vocês vão atuar da mesma forma. Lembrando que para cálculo da necessidade de adubação de produção, vocês vão trabalhar com essa planilha até ela, certo? Até as plantas estiverem produzindo um mínimo de 50 kg de fruto por planta por safra, tá bom? Então, contudo que a produção das plantas passarem de 50 quilos de umbu por planta ano, vocês vão utilizar depois a partir de então essa planilha aqui, ó, a planilha de adubação de produção baseado na exportação de nutrientes. Bom, pessoal, e aqui eu tenho essa taxazinha com um recado aqui, ó. Caso o valor de algum número acima seja negativo, dispensar adubação complementar com fertilizante químico, pois está informando que a dose de esterco atende com sobra a demanda das plantas. Repetir anualmente as doses recomendadas para adubação de crescimento até o início de produção. Adotar a adubação de produção recomendada acima até a produtividade estabilizar um mínimo de 50 kg de fruto por planta ano. Após isso, adotar a adubação de produção com base na produtividade em quilo de fruta por planta por ano, que é essa outra planilha aqui, ó. Certo? Mas nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Bom, pessoal, como vocês sabem, todas as nossas planilhas são baseadas em publicações já conhecidas, tá? E essa, para a cultura do umbu, nós utilizamos dados da seguinte fonte, tá? Umbuzeiro, a fruteira da Caatinga,
páginas 65 a 71, Práticas de Cultivo do Umbuzeiro, publicado lá no Informe Agropecuário número 307 de 2019. Isso da EPAMIG, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, tudo que as plantas de umbuzeiro passaram da produção de 50 kg por planta, tá? Numa determinada safra, vocês vão adotar essa planilha aqui para calcular a recomendação de adubação, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui o espaçamento, conforme vimos anteriormente, tá? 8 entre plantas, 8 entre ruas, tá? Total de planta por hectare. Esterco de gado, vamos supor que eu não vou colocar aqui esterco de gado não. Daqui a pouquinho eu coloco. Aqui eu vou colocar a produção, né? Quantidade de frutos produzidos em quilo por planta. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que produziu 85, a média. 85 quilos de fruto por planta, tá? Aqui eu tenho todos os nutrientes, tá? Macro e micros, que foram extraídos de cada planta, que os 85 quilos extraíram de cada planta, ou seja, nitrogênio essa quantidade, P2O5 essa, K2O essa, cálcio essa, magnésio essa quantidade, enxofre essa quantidade. Bora, isso aqui em grama por planta, viu, pessoal? Quantidade macro e micronutrientes extraídos em grama por planta, tá? Boro, essa quantidade, cobre, ferro, manganês e zinco, tá? Bom, eu extraí essa quantidade, mas vamos supor que eu vou fazer a reposição de parte desses nutrientes com 30 litros de esterco. Então eu coloco aqui, ó, 30, tá? Vocês vão ver que esses valores vão diminuir e alguns poderão até ficar negativados. Vamos lá. Pronto. Isso aqui quer dizer o que? Vocês viram que caiu, ó, com esterco, ó, o fósforo como negativou, e sem o esterco. Vou colocar aqui 0, tá? Opa, vou apagar. Então, vocês viram que o P2O5, por exemplo, negativou. Isso quer dizer o quê? Que ao adicionar 30 litros de esterco por planta, o esterco atendeu a necessidade da planta e ainda sobrou P2O5. Então vou colocar novamente 30. Opa, perdão. Vou colocar aqui, ó, 30. Tá? Pronto. Nitrogênio, a necessidade caiu para isso. P2O5 para isso, né? E micro e enxofre, junto com cobre, ferro, manganês e zinco, ficaram negativados. Quer dizer que o esterco atendeu a demanda. Pronto, vamos deixar aí. Bom, eu vou escolher como fonte de nitrogênio a ureia. Então eu coloco aqui, ó, 50, tá? 50 gramas por planta. Por quê? Já que o esterco não atendeu minha necessidade de ureia, essa falta eu vou atender com fertilizante químico. Aqui eu tenho a quantidade de ureia em grama por planta, tá? Que eu vou precisar aplicar, e a quantidade de ureia em quilo por hectare. Bom, pessoal, como vocês viram, né? A minha necessidade P2O5, o valor ficou aqui negativado, ó. Isso tendo em vista que o esterco, os 30 litros de esterco, atendeu a demanda mais que suficiente. Vamos agora para o potássio, K2O. Vamos então escolher como fonte de potássio o cloreto de potássio, tá? 195,1 quilos é o que eu preciso. 195,1 grama por planta, tá? Aqui eu tenho a quantidade de cloreto que eu tenho que aplicar em grama por planta e a quantidade de cloreto de potássio em quilo por hectare. Beleza? Ah, Adão, eu não achei cloreto, vou usar o nitrato. Tá bom, apaga aqui, coloca aqui, ó, 195,1, tá? Lembrando que o nitrato de potássio, então, se eu escolhi como fonte de potássio o nitrato de potássio, aqui está a quantidade de nitrato de potássio em grama por planta e a quantidade de nitrato de potássio em quilo por hectare, certo? Bom,
Como o nitrato de potássio contém nitrogênio na sua composição, automaticamente eu já estou jogando isso aqui em grama por planta, ou seja, 57,64. Isso então me permite abater aqui, ó. Se eu estou jogando junto com o nitrato de potássio 57,64 gramas por planta, isso anula a aplicação de nitrogênio na forma de ureia. Prontinho, só apagar, já foi, beleza? Continuando então, olha só, cálcio, tá? Eu disse aqui que eu tenho que aplicar 1,7 grama por planta. Vou escolher como fonte de cálcio o gesso, tá? Então eu coloco aqui, ó, 1,7, tá? Automaticamente eu sei que vou ter que aplicar 8,10 gramas de gesso por planta, o que equivale a 1,26 quilos por hectare, certo? Vamos lá. Magnésio, aqui diz que eu tenho que aplicar 7,6 gramas de magnésio por planta. Vou escolher como fonte o óxido de magnésio. Então eu coloco aqui, ó, 7,6. Perdão. 7,6. Prontinho. Aqui tem a quantidade de óxido de magnésio em grama por planta e a quantidade de óxido de magnésio que eu vou precisar em quilo por hectare, beleza? Enxofre não precisa eu aplicar na forma de fertilizante químico, porque o esterco já está aplicando mais que o suficiente. Isso é dito, isso é provado, como vocês podem ver, pelo valor que está negativado aqui. Das fontes de micronutriente, a única que não está negativado é aqui para o boro, e o valor é 0,11. Vou escolher como fonte o borax, tá? Colocar aqui. Então eu tenho que aplicar 0,11 gramas por planta. Automaticamente, certo? Aqui diz. Aqui já aparece a informação da quantidade de borax que eu tenho que jogar em grama por planta e a quantidade de borax em quilo por hectare, 0,156, ou seja, 156 gramas por planta. Pessoal, vamos supor que eu cheguei num ano espetacular que consegui produzir 150 kg de umbu por hectare, ou 150 kg de umbu por planta. Então coloca aqui 150, tá? E vamos supor que eu consegui aplicar os mesmos 30 litros de esterco de gado por planta, certo? Então, aqui novamente aparecem as quantidades de macro e micronutrientes em quilo por hectare. E assim, exceto os valores negativos, os valores que estão aqui positivos, vocês vão escolher uma fonte, certo? Um fertilizante químico desses para cada um dos elementos, escolher uma fonte e colocar a quantidade do nutriente em grama por planta, que na coluna do lado vai aparecer a quantidade de fertilizante que vocês escolheram como fonte em grama por planta e aqui em quilo por hectare, beleza? Então, pessoal, como vocês viram, né? Nossa planilha é muito simples de utilizar e ela produz informações muito precisas com relação à necessidade de adubação para a cultura do umbu, certo? Aqui nós temos alguns recados, né? Algumas informações sobre a consideração em relação à exportação das quantidades de macro e micronutrientes junto com os frutos produzidos e sobre a composição média do esterco, né, em termos de macro e micronutrientes em grama por litro, né? E aqui informação, né, sobre a não consideração das perdas de nutrientes por lixiviação, imobilização, erosão, etc. Certo? E além de algumas outras informações. E aqui a orientação, como eu já expliquei anteriormente, sempre que a quantidade de algum nutriente aparecer com valor negativo, dispensa-se a reposição do mesmo com fertilizante químico, tendo em vista que a dose de esterco aplicada supriu com sobra a necessidade da planta. Novamente, como vocês sabem, né, todas nossas planilhas utiliza como dados, né, utiliza dados de publicações já conhecidas
e de literatura que já circula aí no mercado literário do ramo agropecuário. E para essa planilha que nós acabamos de apresentar, nós utilizamos dados dessa publicação aqui, ó. Encostar aqui pertinho para vocês verem, ó. Essa publicação, Boletim Técnico número 114, tá? De 2022, com o título Caracterização e Manejo Nutricional de Acessos de Umbuzeiro, que foi publicado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais. E teve como autores os professores, né? Sérgio Luiz Rodrigues Donato, esse do Instituto Federal Baiano, campus de Guanabi, Maria Gardênia Vilela, né, da EPAMIG Norte, Maurício Mendes, da EPAMIG Norte, Ariane Castricini, da EPAMIG Norte também, Ariane Castricini, que também, novamente, que é graduanda em Engenharia Agrônoma do IF Baiano, campus Guanabi. Perdão, gente, a vista não está muito boa não. Ariane Castricini, essa é pesquisadora também da EPAMIG, né? E também de Joel da Silva de Deus, né? Esse que é graduando, né, do curso de Engenharia Agrônoma do Instituto Federal de Guanabi, e Kelson Frederico, também, que é administrador coordenador de transferência e difusão de tecnologia da EPAMIG Norte, ou seja, da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais, tá bom? É isso aí, pessoal. Essa foi nossa planilha de cálculo de adubação para cultura do umbu. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa planilha, né? E se vocês tiverem interesse em adquirir esse, ou essa, ou qualquer uma de outras planilhas que nós temos à disposição, lembrando, nós temos à disposição planilha de cálculo de adubação para 43 diferentes culturas, além de planilha de cálculo de balanceamento de dieta para bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, caprinocultura, ovinocultura, suinocultura caipira, suinocultura convencional e avicultura de postura. E logo logo teremos planilha de balanceamento de dieta para piscicultura, tambaqui e tilápia. E assim, né, caso vocês queiram adquirir algum de nossos produtos, é só entrar em contato aqui pelo 779-9189-1849 que toda a equipe da AC Soluções estará pronta para atender vocês, tá ok? Então é isso. Se você gostou desse produto, dessa videoaula tutorial, eu peço que dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo e estarei aqui aguardando o contato de vocês, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!